Nos anos 1940, o Vasco da Gama vivia um período de consolidação e crescimento, já consolidado como um dos clubes mais fortes do futebol brasileiro. Mas enquanto muitos viam apenas vitórias e títulos, existiam histórias que se desenrolavam longe dos olhares do público, nos corredores do clube, nos vestiários e nas salas da diretoria. Uma das figuras centrais desses bastidores misteriosos foi um treinador, um homem visionário, mas cercado de segredos que poucos ousavam questionar. Ele havia chegado ao Vasco com a fama de estrategista brilhante, capaz de transformar equipes comuns em gigantes do futebol. No entanto, documentos antigos e relatos de jogadores revelam que ele guardava informações que jamais deveriam ter sido reveladas. Estratégias secretas, treinos clandestinos e táticas de intimidação eram aplicadas de forma discreta, muitas vezes deixando os adversários perplexos e a própria torcida sem entender o que acontecia. Alguns dizem que ele estudava não apenas o futebol, mas também o comportamento humano, testando limites de jogadores, comissão técnica e até dirigentes. Os treinos, que para muitos pareciam rotineiros, eram na verdade laboratórios de experimentos táticos. Ele criava situações de pressão extrema, simulando partidas decisivas, forçando os atletas a enfrentar o medo do erro e a controlar a ansiedade em situações críticas. Mas os segredos iam além dos treinos. Há relatos de reuniões noturnas com a diretoria, encontros em locais discretos da cidade e decisões que mudaram o destino do clube sem que ninguém soubesse ao certo o motivo. Durante sua passagem, o Vasco disputou jogos importantes, mas nem sempre foi o futebol que chamava a atenção. Alguns resultados inexplicáveis, vitórias e derrotas que pareciam fruto do acaso, na verdade tinham a mão do treinador por trás. Estratégias escondidas eram aplicadas apenas em determinados momentos, confundindo adversários e até jornalistas. A imprensa da época não compreendia certos padrões, e as análises oficiais nunca revelaram a verdadeira magnitude de suas decisões. Mas o lado dark dessa história ficou ainda mais evidente em episódios que poucos ousam contar. Alguns jogadores relatam que foram colocados em situações extremas, como treinamentos exaustivos sem descanso, testes de resistência física e psicológica, e desafios que envolviam lealdade ao clube e disciplina pessoal. Tudo isso, segundo relatos, tinha um propósito: moldar não apenas atletas, mas verdadeiros guerreiros capazes de enfrentar qualquer adversidade, dentro e fora do campo. E os segredos não paravam por aí. O treinador mantinha diários e cadernos de estratégias que nunca foram divulgados publicamente. Neles estavam anotações sobre adversários, jogadores, contratos e até sobre decisões da diretoria que poderiam comprometer o clube. Alguns desses documentos desapareceram misteriosamente, e até hoje não se sabe se foram perdidos ou escondidos propositalmente. Durante partidas importantes, elementos desse segredo se tornavam visíveis. Jogadas inesperadas, substituições estratégicas e decisões que pareciam aleatórias, na verdade seguiam um padrão que apenas ele compreendia. A equipe conseguia, muitas vezes, virar resultados improváveis, surpreender rivais poderosos e consolidar títulos que pareciam quase impossíveis. No entanto, tudo vinha acompanhado de tensão. Os jogadores sabiam que qualquer erro poderia ser cobrado com intensidade, e os bastidores do clube eram um palco de intrigas e pressões silenciosas. Ao final de sua passagem pelo Vasco, o legado do treinador era complexo. Títulos conquistados, jogadores formados e estratégias inovadoras, mas também histórias sombrias, segredos nunca revelados e documentos desaparecidos. Ele deixou uma marca que moldou a identidade do clube, ensinando que vencer no futebol vai além do talento. Envolve disciplina, coragem e muitas vezes enfrentar mistérios que nunca serão totalmente compreendidos pelo público. Essa história, que se manteve oculta por décadas, revela o lado desconhecido do Vasco da Gama, mostrando que os bastidores do clube sempre foram tão fascinantes quanto suas vitórias. O treinador que escondeu os segredos sombrios nos lembra que por trás de cada jogo, cada título e cada torcida apaixonada, existem decisões invisíveis, estratégias ocultas e enigmas que moldam o destino de um gigante do futebol. E assim termina mais um capítulo da história do Vasco da Gama, revelando segredos que poucos conhecem e momentos que jamais foram contados. Se você gostou de descobrir esses bastidores sombrios e quer continuar explorando a história do nosso gigante,
Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada vídeo traz histórias inéditas, lendas e mistérios que vão muito além dos campos. Até o próximo episódio, torcedor. E lembre-se, o Vasco sempre foi e sempre será muito mais do que um clube.